Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá. O equilíbrio entre a hemoglobina HM, o monóxido de carbono e o oxigênio pode ser representado pela equação. Então nós temos a equação aqui. Então nós temos a hemoglobina oxigenada mais o monóxido de carbono se transformando, né? A conjugação aqui do monóxido de carbono com a hemoglobina, liberando o O2. Sendo a constante de equilíbrio, Kc, então é constante em termos de concentração. Concentração da hemoglobina com o monóxido de carbono vezes a concentração de O2, dividido pela concentração da hemoglobina oxigenada, né, com O2, vezes a concentração de CO. Tá vendo que ele dá um valor, pessoal, de 210. Esse 210 aqui nos diz muita coisa. Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Só que, pessoal, o seguinte... Tá vendo? Ele fala aqui, ó, só por essa reação a gente vê que o monóxido de carbono tem muita afinidade com a hemoglobina. Teve um exercício aqui no canal que eu já resolvi e eu explico isso. O que acontece, pessoal? O monóxido de carbono ele tem mais afinidade com a hemoglobina, ou seja, com o ferro da hemoglobina, para ser mais específico. Ele tem mais afinidade com a hemoglobina, tirando o O2, ou seja, o que serve para nos transportar oxigênio? A hemoglobina, que é o oxigênio ligado com ela. Se ele tira, o oxigênio não tem esse transporte. Então, muitas pessoas morrem por asfixia. Então, o monóxido de carbono é, sim, um veneno para nós. Então, a gente tem que controlar muito bem e tem que tomar muito cuidado mesmo, tá bom? Então, a gente tem que ficar bem esperto aqui em relação a isso. Tá certo? Então ele fala, ó, a partir dessa informação pode-se afirmar. Então a gente tem 5 afirmações e a gente vai verificar qual que é verdadeira, tá bom? Então nós temos aqui, ó, o monóxido de carbono é perigoso? Sim, ele é perigoso. Porque forma uma espécie mais estável com a hemoglobina que o O2? Sim, pessoal. Então isso aqui é verdadeiro. Vou até anotar aqui, ó, verdadeiro. Por quê? É o que eu expliquei. Ele desloca o oxigênio da hemoglobina. Deslocando o oxigênio da hemoglobina, causa o quê em nós? Asfixia. Tá bom? Então, ele deslocando o oxigênio da hemoglobina, ele se conjuga melhor com o ferro, a gente não tem transporte de oxigenação. Tá certo? 2. Vamos falar outra informação aqui, ó. O valor 210 significa que a reação ocorre mais no sentido dos reagentes? Não. Essa aqui é falsa, pessoal. Por que não? Porque quando a minha constante de equilíbrio em termos de concentração é muito alta, significa o quê? Que reage muito. Eu vou ter, ó, para esse valor ser alto, eu tenho muito produto e pouco reagente no equilíbrio, tá? No equilíbrio. Em relação às concentrações. Porque se eu tenho um numerador maior que o denominador, meu número vai ser grande. Se ao contrário, se o meu denominador tem um número maior que o meu numerador, essa constante vai ser pequenininha. Não, você pode ver que ela é muito alta, é 210. 210, pessoal, está formando muito produto. Então, isso é perigosíssimo para nós, tá? Então, ele não ocorre mais no sentido dos reagentes, ele ocorre no sentido dos produtos, tá legal? 3. O CO seria um veneno mais perigoso se o Kc, constante de equilíbrio em termos de concentração, fosse menor que 1. Ele não seria mais perigoso, ele seria menos perigoso. Porque quando a constante de equilíbrio, vamos dizer assim, tá 1, ela é baixa. Abaixo de 1, eu tenho o quê? Eu vou ter mais reagentes aqui. Se eu tenho mais reagentes, eu vou ter CO aí se transportando sozinho sem estar conjugado com a hemoglobina. Porque é um valor de constante baixinho. Entendeu? Então eu teria mais hemoglobina oxigenada aqui, né, com gás oxigênio e o CO livre. Então ele não nos, né, causaria tanto problema. Lógico, é um veneno? É. Mas seria muito mais controlável. Então, se fosse menor que 1, ele seria menos perigoso. Porque, ó, constante é 210. Então, quanto mais alta, maior é o problema dele. Certo, pessoal? Então, essa aqui é falsa por uma única palavra, né? Porque eu seria um veneno menos perigoso. Tá? 4.
O envenenamento pode ser evitado diminuindo-se a concentração de O2? Nunca. Nunca. Se nós diminuirmos aqui, ó, só em questão de equilíbrio, tá, pessoal? Se nós diminuirmos essa concentração aqui do O2 que está no produto, se eu estou retirando, né, o meu produto, o que vai acontecer? Eu favoreço deslocar para o lado dele. Então, vai formar mais hemoglobina com monóxido de carbono, conjugada. Porque se eu tô tirando O2, o que vai acontecer? Eu desloco para o sentido direto. Eu teria que adicionar mais O2. Aí ele volta a ser o que era antes. Tá vendo que o jogo de palavras, que é o que determina? Então, o envenenamento poderia ser evitado aumentando-se a concentração de O2, tá? Por esse motivo, é errado. Então aqui, ó, falso. 5. A reação desloca-se para a direita, retirando-se o CO2. É a mesma coisa que a gente falou na 4, pessoal. Então, ó, tá vendo aqui, ó? Se nós retirarmos CO, ele não vai se deslocar para a direita, ele vai se deslocar para a esquerda, ou seja, para o sentido inverso. Se eu estou retirando algo, eu sempre desloco ele para o sentido da onde eu estou retirando. Onde eu adiciono, eu desloco para o outro lado. Ou seja, se eu adiciono no reagente, eu desloco para o produto. Se eu adiciono no produto, eu desloco para o reagente. Se eu retiro, eu sempre vou deslocar a minha reação, o meu equilíbrio, para o sentido da onde eu estou tirando. Se eu tiro no reagente, eu favoreço a formação de reagente. Se eu tiro no produto, eu favoreço a formação do produto. Então, a 5 também é falsa. Então, apenas a 1 que é verdadeira. Tá legal, pessoal? Então, um exercício aqui, ó, um exercício bem conceitual, que envolve tudo sobre equilíbrio, todo esse deslocamento de equilíbrio. Tá certo, pessoal? Então, se você chegou até aqui, ó, coloca, ó, hashtag deslocamento de equilíbrio para ajudar a engajar o vídeo. E se tiver alguma dúvida, pausa o vídeo, volta ele um pouquinho, às vezes é uma informação que você perdeu, coloca nos comentários, que assim que eu visualizar eu já tiro a dúvida de vocês, tá? Tenho que agradecer muito, vocês estão colocando bastante comentários e vai estar demorando um pouquinho, mas conforme o tempo vai dando, eu vou respondendo todos os comentários, tá certo, pessoal? Eu agradeço imensamente de todo o coração todo o apoio que vocês estão dando. Tá curtindo, tá compartilhando e principalmente comentando. Isso ajuda bastante o canal. Tá bom, pessoal? E se vocês querem que eu grave outro tipo de vídeo, não só de resolução, coloca aí nos comentários uma série, uma curiosidade, algo que vocês queiram no mundo da ciência. Coloca aí, que eu já verifico a viabilidade para começar a gravar os vídeos para vocês. Tá certo, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Aquele abraço. Valeu!